Olá, sejam bem-vindos ao Clarear Tarô. Meu nome é Clara e eu vim aqui hoje trazer uma mensagem. Primeiro, antes de começar, ignora minha voz. Eu tô fazendo isso antes de trabalhar. Tá cedo. Eu não tive muito tempo para minha voz assentar, então é a voz de sono mesmo. Se você não quer mais ouvir voz de sono, me segue, curte o vídeo, comenta uma luazinha, tá? Porque aí eu não preciso mais ser CLT, entendeu? Eu posso trabalhar só com a leitura. Então também, se você quiser uma leitura individual, para não ouvir mais barulhos, sons de voz de sono. De sono não, de recém-acordada, porque sono eu já não estou mais. Tem um tempinho que eu acordei isso aqui e a voz ainda tá assim. Enfim, é o seguinte. Esses dias sonhei com Hecate. Sim, bem casualmente, sonhei com ela no meio de uma floresta. E aí agora eu montei a mesa e eu ia fazer, antes de acender a vela, eu ia fazer uma leitura de relacionamento. Eu ainda vou fazer. Se não saiu antes desse vídeo, vai sair depois, tá? É porque eu não sei qual que vai ser a ordem que eu vou postar. Mas, eu senti que, assim, faz uma leitura de Hecate. Faz uma leitura de Hecate. Então, a gente vai fazer uma leitura de Hecate. Tudo bem? Vamos falar de mudanças aqui. Nossa, energia de escorpião. Muito forte. Muito forte. Eu fiquei até meio... Então a gente vai falar o que ela quiser falar e a gente vai ouvir, né? Como sempre, igual a gente fez na leitura para Apolo, a gente vai fazer uma oração. Não pule essa parte. Vamos lá? Grandiosa, querida e amada deusa Hecate, mãe das bruxas, rainha da bruxaria, das encruzilhadas, da lua, nós te chamamos aqui para ouvir o que a senhora tem a dizer para nós. As pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo estão à procura de um direcionamento. Por vezes a gente se encontra na frente de uma encruzilhada, procurando um caminho para seguir, procurando uma direção. E por querer fazer o caminhar de forma correta, de forma segura, estruturada, a gente acaba parando, desacelerando, estagnando. Que essa leitura hoje possa colocar uma luz nos nossos medos e o que está nos paralisando nesse caminho, nesse caminhar. E que a sua luz possa guiar no caminho, no melhor caminho para a nossa felicidade, a nossa abundância, o amor próprio e o amor verdadeiro. Salve, Hecate. A vela fica quietinha, né? Vamos lá, o que Hecate tem para falar pra gente? A estrela. Vamos lá, o que Hecate tem para falar pra gente hoje? 4 de espadas, perdão. A temperança. Mais uma. 5 de copas. É pra tirar mais uma? É pra tirar
pra tirar mais uma. Vamos lá. Mais uma. Só mais uma. O carro. É porque aqui tava no fundo do deck, eu vou deixar assim. A gente vai lembrar. E no fundo aqui, 3 de ouros. Eu acho que essa voz não é só de quem acaba de acordar, não. Acho que é de gripe também, tá? Mas enfim. Gente, vamos lá. O que é que eu te quero falar? Quando sai essa linha central, né? Só arcanos maiores, a gente começa a ficar preocupado. A gente começa a ficar atento, né? Preocupado não, mas atento. O que acontece? A gente tem aqui a estrela, a temperança e o carro. Eu não sei se essa mensagem vai ser... Bom, como sempre, eu intenciono para que a mensagem chegue para quem precisa ouvir. Então, se chegou para você, pega que é seu. O que acontece? No centro da leitura, a gente tem a temperança. E eu não canso de perceber que o rosto da estrela com o rosto da temperança, ele é muito parecido, ele é o mesmo. E as duas, o cabelo também, né? O cabelo, o rosto, e as duas fazendo esse movimento com essa água. E aí que, obviamente, Hecate, a deusa da bruxaria, a gente vai falar também de alquimia, tá? A verdadeira alquimia é aquela que a gente faz com as nossas emoções. A primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente fala de bruxaria, quando a gente fala de manipulação de energia, de magia, de qualquer coisa, de oração, nem que seja de oração, a gente está falando de primeiro a gente, depois o externo. Então, quando a gente fala de alquimia, a primeira alquimia que a gente tem que aprender a fazer é o das nossas emoções. Então, quando vem a carta da estrela e quando vem a carta da temperança, a gente está falando de manipulação de emoção. Obviamente não é sempre, né? Não é esse o significado, tipo, a ferro e fogo da carta, mas aqui a gente está falando disso. Junto com esses 5 de copas e com 4 de espadas, beleza. Então vamos lá. Alquimia. Alquimia é a transformação de um elemento para um estado mais elevado. Eu vou tentar colocar aqui, se eu não colocar, se eu esquecer, se eu não colocar, procura não é uma pirâmide, mas é como se fosse uma escala das emoções, que também é a escala das frequências. Então, quando a gente fala de alquimia interna, que começa por a gente, depois muda, vai para fora, a gente está falando de você pegar uma situação que não é tão boa e você elevar ela, transformar ela numa boa. Não é questão de significar, de ressignificar, porque isso eu aprendi numa mentoria que eu fiz. Não é questão de ressignificar, é questão de tirar o significado. Porque quando a gente aprende a ressignificar tudo e quando a gente aprende a colocar, quando a gente aprende a colocar um significado diferente daquilo que a gente viveu, a gente está fazendo 2 coisas. Uma é tentar aceitar que aquilo que aconteceu foi o correto. E a outra é aprender a aceitar
situações e a se iludir com as situações ruins que acontecem tentando encontrar uma boa solução. A famosa positividade tóxica. E por que que isso é ruim? Por que que é ruim você significar? Porque ressignificar? Porque às vezes o cara te traiu porque ele é um babaca e ele não tem caráter. Às vezes uma pessoa foi com você, né? C-U-Z-A-O-Tio, com você. E ela foi assim porque ela é uma pessoa ruim. Ai, mas isso aconteceu porque eu precisava para me iluminar. Não, porque senão você vai continuar procurando situações para você sofrer e para você se iluminar. A vida não é isso. Lembra na oração que eu falei para a gente encontrar o caminho para nossa felicidade? O caminho que a gente está buscando é o caminho da felicidade. Iluminação espiritual não tem a ver necessariamente com sofrimento. É claro que quando a gente fala de despertar da consciência, a gente fala que a gente às vezes sofre justamente porque a gente está tão focado em algumas coisas e tão apegado a algumas situações que a gente acha que aquilo acabou. Só que isso não significa que o caminho espiritual seja um caminho para sofrer. De forma alguma é um caminho para sofrer. Então, para com esse negócio de ressignificar. Tá? Faça um favor para você mesmo e para com esse negócio de ressignificar. Quando a gente fala de alquimia, a gente fala de transformar uma situação ruim numa situação boa. Uma emoção ruim numa emoção boa. Transformar. Não é ressignificar, não é transformar. Então, como que faz isso? Fui traída. Vou usar esse exemplo. Fui traída. Ao invés de eu falar, não, eu fui traída porque isso é para o meu melhor, porque a espiritualidade estava querendo que eu conseguisse alguma coisa melhor, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Isso é ressignificar. Você está colocando um significado diferente. A alquimia do sentimento vai ser assim. Eu fui traída. Aquele cara foi ruim. Eu fiz uma escolha ruim. Porque eu sabia, aquela pessoa estava me dando sinais desde o começo. E aquela pessoa dando sinais desde o começo, e eu não quis ver. E aquela pessoa é ruim. Eu fiz uma escolha ruim. Então agora eu vou fazer uma escolha boa. Vou pra academia. Vou usar toda essa raiva que eu tô, toda essa tristeza que eu tô e vou pra academia, vou me cuidar. Vou usar todo o dinheiro que eu gastava com ele, vou gastar comigo. Vou no salão, vou fazer minha unha. Entendeu? Ah, eu perdi o emprego. Ok. Não gostava do emprego, o emprego foi horrível, ou eu pedi para sair, o que seja. Não vou ficar tentando ressignificar. Não, porque isso foi uma experiência para outra coisa. Não, foi um emprego ruim. Era aquilo que você tinha naquele momento. Era aquilo que eu tinha naquele momento? Ok, agora eu vou procurar alguma coisa melhor. Corrige seu LinkedIn, seu currículo, entre em contato com quem você conhece e vai atrás daquilo que você quer. Ah, eu percebi que nessa posição eu não gostei de trabalhar. Eu percebi que eu gosto de trabalhar de tal forma. Então eu vou colocar meu currículo e vou começar a procurar vaga que eu possa ser de tal forma. É isso que é fazer alquimia. É você pegar aquilo e usar como combustível. É você pegar aquilo e transformar para você elevar aquilo. Para você elevar. Mas aí tem gente que acha que tem que ficar ressignificando. Não é. Para com essa coisa de ressignificar. Você vai usar aquilo que você está sentindo para aumentar a vibração. Eu vou colocar os graus das frequências para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então, se eu estou triste, deprimida, eu vou ficar com raiva.
Pô, mas eu perdi o emprego, não sei o que. Pô, mas eu perdi o emprego, aquele emprego ruim ainda, eu ganhava mal. E aí você vai ver que nesse sentimento que tá de raiva, não é pra você parar no sentimento de raiva. Você vai ver, pô, eu tava naquele trabalho, aquele trabalho me pagava mal. Eu quero um trabalho que pague tanto. E aí você vai falar, cara, eu mereço, eu consigo, eu tenho capacidade. Não, tem que fazer um curso, vou fazer um curso, né? Nossa, eu saí daquele emprego porque fulana foi fofoqueira, falou mal de mim. Ah, então peraí, o que eu vou fazer? Vou parar de querer ser amiga de todo mundo, porque nem todo mundo merece minha amizade. Porque ela só conseguiu fofocar de mim porque ela sabia coisa demais de mim. Então, a partir de hoje, eu não sou mais amiguinha de todo mundo. Fez a raiva. Aí, o que eu quero? E aí, sempre que você faz essa transmutação, você chega na parte do e o que eu quero? Eu quero amizades. Perdão. Eu quero amizades justas, corretas. Eu quero um emprego que pague tanto. Beleza, por quê? Ah, porque. Aí você vai começar a pensar. Ah, eu quero porque eu quero viajar, porque eu quero ter roupas melhores, porque eu quero me cuidar melhor. E aí você vai entrando na parte da felicidade, ou na parte do conforto, ou na parte do contentamento. Aí você vai começar a sonhar, porque aí eu vou conseguir realizar meu sonho. E que não sei o que, e você vai chegando na parte do amor. Se você conseguir ir logo pro amor próprio, é ótimo, né? Mas enfim, é isso que a alquimia não é não é se ressignificar, não é você tentar entender, não é você tentar corrigir ou tentar mudar o outro ou se manter na mesma situação. Beleza? Deu a parte da alquimia. Por que a gente está falando disso? Por que a gente está falando de alquimia? Porque tem o 4 de espadas, a temperança e o 5 de copas. A carta do 4 de espadas e a carta do 5 de copas tá falando basicamente a mesma coisa em palavras diferentes. Então, as pessoas que se conectaram com esse vídeo, elas estão numa situação de eu não aguento mais, eu estou frustrada. Eu não aguento mais, eu estou frustrada. Eu tento e eu não consigo. Eu tento, mas aí é que você está tentando numa posição de se ressignificar, de tentar corrigir o passado. Só que quando vem o carro aqui, a gente está falando, e essa rainha de paus, ela tá aqui só para mostrar a sua força, tá? Vamos lá. Quando vem esse carro aqui, ele vem falando justamente sobre movimentação, sobre um caminhar, né? Sobre um caminhar. Sobre sair da onde você tá. Porque tanto a estrela quanto a temperança, são cartas que falam muito de potencial, mas movimento mesmo não tem. O movimento aqui nessa leitura tá vindo pelo carro depois que você entende essa linha. Potencial você tem. Você precisa. E aí, lembra que eu falei que é o mesmo rosto? Você precisa fazer esse movimento de você mesmo de se salvar. Entendeu? Por quê? Por que você precisa você mesmo se salvar? Muita gente que tá aqui vai precisar disso um motivo de estar passando por essas coisas. Para você aprender a cuidar de você e para você aprender a você se salvar. Muita gente pode ter vivido em outras vidas ou uma dependência emocional muito forte ou uma decepção muito grande de falar, eu nunca mais quero saber de ninguém, eu não quero depender de ninguém, eu não quero, entendeu?
E aí agora tá assim. Mas é porque realmente precisa aprender a fazer isso. Tem muita gente com muito poder aqui também. Tem muita gente que veio para mudar a sua realidade e não veio para viver as mesmas coisas que as pessoas da família. Eu sei que é tipo, ai, clichê, mas não é clichê. Não sou eu inventando coisa, tá? É realmente uma oportunidade para vocês de viverem de forma diferente das pessoas que estavam que vieram antes de vocês e que vivem agora próximo. Entendeu? Vamos lá. 4 de espadas com a temperança e com o 5 de copas. Muita gente aqui fica paralisada no problema. E assim, não é para julgar ninguém. Porque eu sei como é difícil você estar no meio do olho do furacão e às vezes você tem que se virar sozinha, né? A gente sabe que não é fácil viver nesse mundo de expiação e prova. Só que tem gente aqui que trava, mas trava de um jeito que não consegue sair. Muito pessimista. Tá querendo desistir das coisas e fala, eu vou desistir, pronto, acabou. E não pode ser assim. Por quê? Porque eu sinto te dizer, ninguém vai vir te salvar. Isso quem tem que fazer é você. Isso quem tem que fazer é você. Algo está chamando a atenção minha desse 4 de espadas. Não se deixa bater, tá? Eu sei que é difícil, e aí eu quero saber o que a pessoa precisa entender. Ela disse que já tá aqui, a informação. O que a pessoa precisa entender? Gente, é alquimia. É alquimia. É a sua emoção que vai determinar qualquer movimento. É a sua emoção. Você lembra? Eita. Você lembra quando eu falei? É porque aqui tem o cavalo, que no caso seria o cavalo que seria a luz e a sombra, e tem toda uma história e tal. Tem várias mitologias e várias histórias que explicam os 2 cavalos na carta do carro, né? Inclusive carta de câncer. Olha só. Vamos lá, porque a resposta veio assim. Obviamente a gente está falando de alquimia, obviamente a gente está falando de manipulação de energia emocional. Cara, aqui é o seguinte. O que você vai, o movimento da sua vida, o que você vai fazer, como que você vai sair dessa situação que você tá, que não é fácil. Porque você não tá sentindo, não é fácil, não é porque é difícil. Não tá fácil porque você tá achando que a ajuda vem de fora, que alguém de fora vai te salvar e que você vai sair dessa por causa de alguém de fora, e não é. Tá? O que acontece? Os 2 cavalos e as 2 taças da temperança. O que vai ser o seu movimento, o que vai te dar força, um movimento, eu tô vendo assim, um motor para você sair daí, vão ser suas emoções. Como assim? Em que sentido? Nossa, pera. Quando que é a próxima lua cheia? Eu vou colocar na tela quando que vai ser a próxima lua cheia.
Porque tá me vindo aqui uma coisa assim. Você vai fazer uma lista de 5 coisas que não estão boas na sua vida. 5. 5 coisas que não estão boas na sua vida. E você vai escrever, calma, em um papel, tá? Com pauta, sem pauta, não importa. Você vai colocar de um lado 5 coisas que não estão boas na sua vida e do outro lado, certinho, no mesmo espaço, 5 coisas, como que você gostaria que essas coisas estivessem na sua vida, tá? Você vai pegar alecrim, você vai colocar dentro do papel e você vai dobrar esse papel. Então, você vai dobrar assim e assim, vai fazer um envelopinho, tá? Você vai colocar isso num... Você vai botar isso numa encruzilhada. Obviamente, você vai pedir licença, tá? Mas você vai colocar na encruzilhada. De preferência num lugar onde não vão encontrar. Então, por exemplo, se você sabe de uma que tem uma árvore, ninguém pode ver essa lista. Ninguém pode ver o seu papel. Então, se tiver, tipo, uma lixeira, você joga na lixeira. Se tiver, é porque ninguém pode encontrar e ninguém pode ler. Então, se tiver uma árvore, você vai cavar e você vai colocar na árvore. Clara, não tenho todas as encruzilhadas aqui perto, não tem. Queima o papel, tá? Mas assim, ninguém pode ler, ninguém pode saber. E você não vai falar nada. Não quero ver ninguém nos comentários. Vocês vão comentar a luazinha. Vocês não vão colocar o que vocês querem. Vocês não vão nem mencionar aquilo que tá acontecendo na vida de vocês. Pelo amor de Deus, não fala pra ninguém. E não é questão... Olha a vela como é que tá. Não é questão de você não falar por causa de inveja. Não é. É porque a única pessoa que vai saber disso é Hecate. Você vai queimar, jogar fora, qualquer coisa assim. E você precisa lembrar do que é de um lado, do que é de outro, porque o que você vai fazer? Você vai... E aí agora você vai fazer para você uma lista de coisas que você pode fazer para mudar essa situação de um lado para o outro. Tá? Por quê? Vai ser para te ajudar. Vai ser para te dar uma forcinha. Mas quem vai fazer vai ser você. O seu emocional e as emoções que você está sentindo nesse momento, elas precisam ser trocadas por outras. Porque essas emoções, elas já foram registradas no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, porque são as mesmas sensações de sempre, que você sempre teve, as emoções que você sempre teve. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso daqui, a gente tá falando de traumas que aconteceram na sua vida e que esses traumas, eles vão voltando à medida que vão acontecendo coisas, ou à medida que não vão acontecendo as coisas. E aí você sente sempre o mesmo desgaste, a mesma tristeza. Só que isso, a única pessoa que pode mudar é você. Então você tem que orar e vigiar, é aquela história, tá? A gente aprende que o caminho espiritual é sofrido porque a gente pega a Bíblia como referência. Só que eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último evento. Por mais que a gente queira ser no mesmo nível que Jesus, que a gente aprendeu e tudo mais, que é bom, e realmente é. Mesmo você não sendo cristão, a gente não está falando de igreja, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando da pessoa,
do mestre que foi Jesus. Por mais que você não siga, por mais que você não concorde com a igreja, os ensinamentos dele são ensinamentos de luz, são ensinamentos de amor que são replicáveis ou você consegue perceber ao longo da história em outros avatares, em outros mestres, ok? Mas eu tô falando dele especificamente porque a gente cresce ouvindo muito sobre a Bíblia, e a gente acha que aquele é o caminho e que você tem que fazer sacrifício e sofrer daquele jeito. Só que aquela foi a missão dele, não é a sua. Se olha no espelho, por mais que a gente tenha que ser um pouco mais de Jesus, um pouco mais de Buda, um pouco mais, né? Você não é ele. Então você está carregando um peso, você está carregando um sofrimento, você está achando que isso tem que ser assim porque é o caminho espiritual, mas não é não, tá? E aí eu não vou falar das mulheres bruxas que foram queimadas na fogueira, porque aquilo dali também foi uma grande de uma sacanagem, né? Para não falar outra coisa que eu não pode falar algumas palavras aqui. Mas você não vê uma bruxa triste. A bruxa é conhecida pela risada também, né? Então, e aí você fala, mas é feiticeiro, sabe? Você não vê tristeza, não existe espaço para tristeza, não existe. E você que acha que o mundo espiritual precisa ser, é o contrário. Quanto mais você ri, mais energia você libera. Entendeu? Vai ver um stand-up comedy, alguma coisa assim. Você precisa rir, entendeu? Faça uma lista das coisas que estão te deixando triste e depois bota 3 coisas para rir daquilo e vai começar a rir, né? Porque não existe isso de ser triste, de ter que sofrer, de viver em escassez. Gente, escassez é a coisa mais antinatural que existe. Você foi colocado num planeta que não existe um número mínimo de folha. Cai uma folha na árvore, no outro lugar, do outro lado do mundo já tem folha nascendo, porque de um lado é o inverno, do outro tá tendo verão. Sabe, de um lado tá tendo outono, a folha tá caindo, mas do outro lado tá tendo primavera, a folha tá crescendo. Então não existe escassez, não existe falta na terra. E eu tava cantando justamente a música da Benção da Mata. A terra já nos dá tudo. Entendeu? Você viver na escassez, no sofrimento, você não consegue ouvir um canto do passarinho sem você se sentir feliz. Sem você se sentir calmo, no mínimo. No mínimo. Você não consegue ver um cachorrinho, um gatinho ficar triste, né? Então por que você está fazendo isso com você mesmo? Não é natural. Ah, porque eu sou um ser multidimensional. Você é um ser multidimensional que você está aqui, ó. Aproveita. Vive. Ah, porque o meu destino, o meu karma. Esquece isso de karma, cara. Cara, você nem tá fazendo o básico. Você nem tá vivendo o básico. Você não tá conseguindo nem sair disso daqui. E você vai falar de karma? Eu lembro que o Sadhguru uma vez falou, você não consegue nem entender o que é o amor, você não consegue nem amar alguém que te deixa com raiva. Você vai querer falar de chakra? Você vai querer falar de karma? Não, faz o básico. Sabe? Faz o básico. Qual que é o básico? Lidar com sua própria emoção. Você tem 3 taças caídas, mas você tem 2 em pé. Você está ainda olhando para as 3 caídas. Você só precisa de uma. Tem 2 para você em pé, mas você está olhando para a caída. Entendeu? E, gente, essa leitura vai precisar sair antes do relacionamento, porque agora eu entendi. Vai ter coisa aqui que vai mexer, tá bom?
não tem absolutamente mais nada para falar a não ser isso. Ela queria ensinar, dar uma aula de alquimia para vocês e para mim também, porque isso serve para mim também. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, leitura individual na descrição e eu vejo vocês na próxima, tá bom? Um beijo, tchau.